Ei, precioso, seja bem-vindo a essa aula. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar as sombras que nos consomem. Então, aqui nessa aula eu vou te ensinar como acessar as sombras, o que é, da onde ela vem e como você vai fazer para diminuir cada vez mais as sombras que te acompanham e que muitas vezes te paralisam e você não tem nem a noção. Bom, o que são as sombras? A gente acha muitas vezes que é a ausência de luz, né? Essa é a conotação que a gente tem, a ausência de luz. E a gente pensa o quê? Que tudo que tem ausência de luz, que não tem luz, é ruim. E nessa aula eu vou te mostrar que não é bem assim. O que são as sombras? Para começo de conversa é bom a gente definir. As sombras é tudo aquilo que é desagradável, que você se sente incomodado e que você joga para debaixo do tapete. O que seria esse tapete? Seria o nosso inconsciente. Então, tudo aquilo que a gente reprime, a gente manda lá para o inconsciente, na ideia de que aquilo não vai ter mais efeito na nossa vida. Só que é uma ideia muito equivocada, porque tem efeito na nossa vida. Muitas vezes, a paralisação, sabe aqueles momentos que você sente, gente, minha vida está paralisada, nada acontece, parece que eu estou rodando em círculo e não saio desse círculo? Tem a ver com as suas sombras. Agora, aí que tá. A sombra, ela te paralisa, ela barra, né, a sua possibilidade de evolução, ela diminui a sua frequência, mas quando ela não é ativada ou quando você acha que ela é maior do que a sua vontade. E aqui eu vou explicar que não é bem assim. Nós temos dois tipos de sombra. Nós temos a sombra negativa, né, a que é paralisante, que nos paralisa, e a sombra que, quando ela é acessada, ela nos amplia, ela traz uma amplidão, ela se torna amplificadora. E aqui eu vou explicar por quê. Porque tudo que você reprime, você joga para debaixo desse tapete que é o inconsciente. Mas se você para pensar, a gente não reprime só coisas ruins. A gente não reprime só coisas difíceis. A gente reprime coisas boas também. Mas vou começar pela essa repressão do que é difícil para a gente. Então, pensamentos, muitas vezes que você julga que é impuro, que é inadmissível, você coloca por debaixo do tapete. Sentimentos que você julga, meu Deus, esse sentimento é horrível de ter, você joga para debaixo desse tapete. Traumas que você viveu, que foi pesado, que você não conseguiu solucionar, que você não conseguiu ressignificar, você joga para debaixo desse tapete. Então essa sombra, ela se torna cada vez mais escura. Agora, tem a parte da sombra que ela é positiva e quando você acessa, você amplia. Muitas vezes a gente joga capacidades que a gente tem para debaixo desse tapete também. Todos nós nascemos dotados de infinita capacidade, mas a cultura, a família, muitas vezes fala que é o contrário. E essa família, os pais, muitas vezes quando falam que não é bem assim, você não é bom o suficiente, você não vai dar conta, você não vai conseguir. Quando eles falam isso, eles não estão falando por maldade, eles estão falando e passando adiante o que eles receberam também. Então não olhe com um olhar julgador para os seus pais. Olhe apenas que eles estão passando adiante as informações que eles receberam, mas que você agora tem a possibilidade de fazer um pouco diferente. Isso é muito bom, isso é muito libertador. Então, tenha isso muito claro. Eu vou deixar aqui o exercício escrito, mas eu já quero que você comece a pensar e permitir que as sombras cheguem até você. Por que eu falo permitir? A gente vai só acessar com essa permissão. Porque às vezes você vai pensar assim, não, eu vou sentar depois dessa aula e escrever todas as sombras. E as sombras, assim como as convicções paralisantes, cada dia vai te chegando um pouco. Eu tenho certeza que na aula de convicções paralisantes, você escreveu todas as convicções que você tinha, isso te ampliou o olhar.
mas que passou essa aula, você já acessou novas convicções paralisantes. E isso faz parte das sombras e em quase tudo que você vai viver. Por quê? Porque a vida tem um dinamismo. Porque cada vez que a gente se torna disponível, a gente vai acessando camadas mais profundas da nossa consciência e do nosso inconsciente também. Ficou claro até aqui? Então, sabe, esteja aberto. Eu falo que quando a gente está disponível, a vida vai chegando através de nós. Conforme a gente vai ficando disponível, a gente vai acessando novas informações. Depois que eu descobri isso na minha vida, geralmente quando uma pessoa faz aniversário, uma das coisas que eu peço e desejo a ela é que ela tenha disponibilidade para acessar o que a vida tem. E a vida é grandiosa. Então, cada vez mais que a gente não foge do que a gente precisa aprender, a gente vai acessando. Você pode até falar assim, ai, Gihan, que medo, eu não tenho coragem disso não. E eu te provo que você tem coragem. Você já fez o movimento de entrar na jornada. Essa jornada, ela é para corajosos. Então eu quero que você seja muito gentil com você mesmo. Eu quero que você tenha humildade e eu quero que você diminua consideravelmente o autojulgamento, porque só assim que você vai fazer uma boa viagem nas profundezas desta aula, nas profundezas da sua sombra. Então comece a listar as sombras que te paralisam. Vou repetir aqui o que eu falei no início da aula e que talvez passou desapercebido. O que te paralisa? Pensamentos que você julga, que você tem, mas que você acha que é incorreto, que você joga lá para debaixo do tapete. Sentimentos, né? Uma das coisas que eu atendo no consultório é pessoas que chegam lá com uma vergonha incrível. E aí a gente vai trabalhando essa vergonha. A vergonha é porque elas se sentem, estão alimentando o sentimento de inveja. Quando eu falo assim, para com isso. A gente tem todos esses sentimentos com a gente, de inveja, de raiva, de culpa, mas cabe a gente ver o que a gente quer alimentar. Então, quando eu vou trabalhando o novo posicionamento dessa pessoa, ela vai percebendo que ela não precisa sentir inveja, que ela é capaz de fazer tanto quanto aquela pessoa que ela sente inveja faz. E tudo vai fluindo, sabe? Parece que a gente abre uma comporta. E aí entra no fluxo da vida. Então, o meu convite é que você abra essas comportas na sua vida. Tenha isso claro. O que está paralisando de pensamentos, de sentimentos? Qual situação traumática que você pode dar um novo olhar a ela? Que você pode dar um outro significado a ela? E vai fazendo essas listas. Lembra do seu caderninho, né? Talvez você comprou um caderno pequeno, talvez um grande. Se for pequeno, reserva umas 2 folhas adiante. Porque na vida, mesmo quando essa jornada terminar, porque ela é curta demais, né? 21 dias é pouco, em parte, né? Mesmo depois desses 21 dias, você vai acessar várias sombras. Eu te asseguro. E depois você vai lembrar de mim, vai até me mandar uma mensagem. Vou até deixar aqui meu e-mail, meus contatos, meu direct, tudo para vocês. Vou deixar aqui e vou deixar também na primeira aula. Porque você vai lembrar de mim, eu quero muito que você compartilhe. Gihan, eu acessei novas coisas depois de 30 dias, depois de 1 mês, depois de 2 meses da jornada. E eu vou ficar muito grata de conseguir permanecer conversando com você, mesmo que a jornada tenha terminado, ok? Então aqui eu falei das sombras que te paralisam. E agora eu quero que você humildemente acesse as sombras que podem te dar um novo rumo na vida, podem ampliar o seu olhar, né? As sombras amplificadoras que vão te amplificar. E aí você vai perceber
coisas que você alimentava na sua vida, que num dado momento, coisas boas, tá, gente? Você parou de se alimentar porque o seu entorno não ressoava isso. Você encontrou muitas pessoas falando que você não era capaz, que você não dava conta. Muitas vezes o entorno seu te falava que você não tinha capacidade, mas essa capacidade estava lá dentro de você e você foi o quê? Asfixiando essa capacidade. Muitas vezes você queria fazer uma coisa simples, mas cheia de significado para você e alguém da sua família ou seu entorno te falava para você não fazer, que isso não seria bom, que isso não seria positivo. Então vai acessando. É uma viagem muito linda, é uma aula muito profunda, sim, porque vai mexer com várias coisas que você cultivou achando que é verdade. Essa aula ela está inteiramente ligada às convicções paralisantes, que eu já recebi vários testemunhos do quanto que perceber essas convicções fez você dar um novo direcionamento, fez você entrar numa alta frequência, né? Compartilha comigo, porque isso vai me auxiliando a elaborar as melhores aulas. Entende? Então, agora vamos fazer um paralelo entre as sombras e as convicções paralisantes. As convicções paralisantes é aquilo que está na sua consciência, que você deu um pouquinho de abertura, elas já foram vindo. Você já foi percebendo que te paralisava. E as sombras, elas estão debaixo do tapete, então elas estão inconscientes, mas você consegue acessar elas. Quando você está fazendo o seu trabalho das convicções paralisantes, naturalmente você já está acessando essas sombras. Então, passo 1. Não se julgue. Quando elas vier, não fique se julgando. Ai, meu Deus, que horror de pensar assim, que coisa feia. Não se julgue. Passo 2, tenha humildade, né? E passo 3, você vai entrar numa liberdade, é uma libertação a gente acessar essas sombras, porque a vida começa a entrar num movimento natural, que é em fluxo. A vida, o movimento dela é único, é para frente, é em fluxo. Então, tenha isso muito claro. Vai fazendo esse movimento que você vai conseguir acessar mais coisas. E eu estou inteiramente disponível para ouvir o seu testemunho, para ouvir o tanto que isso mudou na sua vida, o tanto que isso te impactou, porque impacta sim. Desde que você, vou repetir, não tenha julgamento. Então, use da generosidade, use da empatia para com você mesmo, ok? Te encontro na próxima aula. Paz e luz e alta frequência.